Eu sou a educadora Mônica Soltal e vou apresentar a vocês a nossa linha de jogos educativos. Este é o jogo Tartaruga Numérica. É um jogo para crianças a partir de 4 anos de idade. Pode ser jogado individual, em duplas, em trios ou até com 4 participantes. Os materiais que formam o jogo, então, é o tabuleiro na forma de tartaruga, 9 cartelas numeradas de 1 a 9, 9 cartelas com formas geométricas planas coloridas, um tabuleiro 3x3, então uma malha quadriculada 3x3, com as simbologias para linhas, colunas e diagonais. E temos também 8 marcadores, sendo 4 de cada cor. Vamos às regras do jogo, então. As cartelas são distribuídas sobre o tabuleiro viradas com os números para baixo. Então, nós colocamos os números virados para baixo, certo? Para definir quem será o primeiro a jogar, pede-se que cada participante escolha aleatoriamente uma das cartelas e desvire. O que tirou o menor ou o maior número conforme combinado anteriormente entre os jogadores dará início ao jogo. Então, no caso aqui, a criança retirou 3, outra retirou 2, então conforme o combinado, já temos aí quem dará início ao jogo. 3 se for o maior, 2 se for o menor. Claro que ao retornar no tabuleiro, deve-se embaralhar as cartelas para que as crianças não saibam a posição dos números que elas tiraram anteriormente. A partir daí, pede-se que o primeiro a jogar desvire uma coluna, ou uma linha, ou uma das duas diagonais. Vamos supor que a criança desvirou esta coluna aqui, certo? Aí, o educador tem várias possibilidades de trabalhar aqui. Vamos pensar primeiro educação infantil. Ele pode pedir que a criança coloque as quantidades correspondentes a cada um desses números ao lado. Então, sempre o professor de educação infantil, ele tem objetos de contagem na sua sala de aula. Então, claro que a criança lá vai colocar 6 objetos, 2 objetos, 1 objeto. Ela vai estar reconhecendo a quantidade e o numeral. Então, isso aqui é muito importante para que a criança adquira o conceito, né? Que ela construa o conceito de número, certo? Também, o que poderíamos pedir? A soma desses 3 números, escrever como se lê cada um desses números. Também poderíamos pedir que ele escrevesse esses números no sistema de numeração romano. Poderíamos pedir quais são pares, se tem ímpar, qual seria o ímpar. Poderíamos pedir o antecessor, o sucessor desses números. Então, aqui entra a criatividade e o planejamento do professor para que seja trabalhado com o jogo Tartaruga Numérica. Também nós poderíamos pedir que ele desvirasse uma coluna, encontrasse a sua soma e esta soma eu quero o dobro da soma, o triplo da soma. Claro, gente, que no folder explicativo que acompanha o jogo tem muitas sugestões de aplicação. Então lá vocês terão mais detalhes a respeito de formas de estar aplicando esse jogo às crianças. Também poderíamos pedir que ele desvirasse uma coluna e uma linha. Encontrasse a soma da coluna, a soma da linha e após o dobro da soma da coluna com a linha. Então observem que vocês podem ir aumentando a complexidade das questões em função do ano que a criança estuda. Poderíamos pedir também que ela desvirasse uma linha, coluna ou diagonal e que com esses números ela elaborasse uma situação problema em que aparecessem esses valores. Então pode ver que nós temos muitas possibilidades de aplicação desse jogo Tartaruga Numérica. Bom,
Utilizando os números, nós podemos também estar utilizando as nossas cartelas com as formas geométricas. Então, nós estaríamos colocando no casco da tartaruga, então no nosso tabuleiro, as formas geométricas. Aí o educador tem a seguinte possibilidade de trabalhar: desvire uma linha, uma coluna ou uma diagonal. Então aí eu já estou trabalhando os conceitos, né? De linha, coluna, diagonal, estou trabalhando horizontal, vertical. Então é muito importante trabalharmos os conceitos de forma correta com as nossas crianças. Então pedimos que ela desvire uma linha. Ela desvirou a linha, muito bem. Aqui, o que nós podemos questionar? Quais são as formas geométricas planas e as suas cores correspondentes? Podemos pedir essas formas geométricas, o que elas têm de semelhante? Quais são as diferenças entre elas? Então aqui nós podemos trabalhar vários conceitos, desde que o professor, né, insira esses conceitos dentro do seu planejamento, certo? Então com formas geométricas também é muito interessante o trabalho com o jogo Tartaruga Numérica. Aí, por que então este tabuleiro, essa malha quadriculada 3x3? Então voltamos com as nossas cartelas numéricas. Então, vamos lá. Colocamos aqui, viradinhos para baixo, sem que as crianças saibam quais os números que estão em cada uma das cartelinhas. E vamos fazer o seguinte: para esta variação, nós precisamos ter um envelope com as questões de 1 a 9. Então, seriam 9 envelopezinhos com questões, sejam elas de português, de história, de geografia. Então, cada envelope vai ter questões. Então, 9 envelopes, de 1 a 9, certo? Então, a criança desvira, por exemplo, aqui. Ela desvirou o número 6. Lá no envelope 6, pegando aqui, por exemplo, esse aqui é o envelope 6, dando só uma sugestão a vocês, né? Então, 6, ela tira a questão. Tirou a questão, respondeu corretamente. Ela vai posicionar na quadrícula 3x3 a mesma posição, então, o ponto certo dela. Ela acertou a questão 6 exatamente na posição que está no tabuleiro da tartaruga, vai posicionar na malha quadricular, certo? O próximo jogador, então, ele desvirou o número 2. Vai lá no envelope 2, tira a questão, respondeu corretamente, ele vai marcar na mesma posição. Primeira linha, primeira coluna. Marcou corretamente, então respondeu corretamente, marca a questão. Não respondeu corretamente, não vai marcar a sua questão, certo? E vai virar novamente a cartelinha, certo? Bom, mas com esta regrinha, quem ganha o jogo? O que primeiro completar uma coluna, ou uma linha, ou uma diagonal, independente da quantidade de peças da sua cor. Completou, vamos supor aqui, ele tinha aqui 2 pecinhas amarelas. Vermelho completou aqui, quem estava jogando com a cor vermelha vai ganhar. Por quê? Porque fechou a diagonal, certo? Quando nós estamos trabalhando com matemática, em algumas situações não há necessidade de termos os envelopes com as questões. Por quê? Porque com os próprios números das cartelas nós podemos estar também elaborando questões para a turma. Hoje nós vamos trabalhar com o dobro. Então, a criança desvirou o 8. Qual é o dobro de 8? 16. Então, acertou, ponto para ela. Outra criança desvirou aqui o 6. Então, o 6, o dobro de 6, 12. Acertou, ponto para ela. Aí, claro que aqui é esperta, ela vai tentar fechar aqui. Então, ela vem, desvira o 7, o dobro de 7. Se acertar,
ganha o jogo. Se errar, vira a cartelinha e continua as jogadas. Então vejam a aplicabilidade da tartaruga. Também o professor, junto com as crianças, pode substituir essas cartelas numéricas por números que contenham dezenas, centenas, milhares, né? Então, nós podemos trabalhar com todas as séries, né, do currículo escolar, desde que adaptadas às cartelas. Então é um jogo muito interessante. Também podemos trabalhar com a tartaruga numérica com o quadrado mágico, aquele jogo, né, aquele desafio de raciocínio lógico, que seria o quê? Nós colocarmos os números de forma que completem todas as linhas, colunas e diagonais com a soma 15. Então, grande maioria conhece esse desafio lógico, que é chamado de quadrado mágico. Então, nós teríamos que dispor os números de forma que some as 3 linhas 15, as 3 colunas somam 15 e as 2 diagonais somam 15. Também nós poderíamos pedir que as crianças, aqui ó, e nesta primeira linha, nós poderíamos dizer com a criança a soma, cada criança ficaria com uma linha e cada uma somaria a sua linha. Uma iria conferir o resultado da outra. Então aqui a criatividade do educador vai proporcionar muitas formas, né, de aplicar esse jogo. Também tem um outro desafio de lógica que eu considero muito interessante, que seria retirar a peça, a cartela 9, número 9, e ficaríamos com números de 1 a 8. E nós iríamos estar contornando, né, essas 9 quadrículas que tem no centro da tartaruga. Então, teria que dar a mesma soma nos 4 lados deste retângulo que formou aqui, ó. Então, nós teríamos que ter soma 12, soma 12, soma 12, soma 12. E teríamos mais 3 possibilidades. Seriam, então, além da soma 12, seria soma 13, 14 ou 15. Só para vocês terem uma noção da soma 12. Então, olha só, eu vou colocar aqui rapidamente, só para vocês perceberem, ó, 1, o 8 e o 13. Então, 8, 9 mais 3, 12. Aqui, o 1, o 5 e o 6. Olha só, 5 mais 6, 11, mais 1, 12. Agora aqui, o 6, o 4, 10, mais o 2, 12. 7 mais 3, 10, mais 2, 12. Então, olha, 12, 12, 12 e 12. Olha que interessante. E nós podemos fazer também com somas 13, 14 e 15. Então percebam que a aplicação do jogo tartaruga numérica é muito amplo. E também existe muitas possibilidades, além dessas que eu estou comentando aqui, para que sejam aplicados em sala de aula ou para que sejam trabalhados em casa com as crianças ou nas clínicas com os profissionais. Certo? Então aqui são algumas sugestões de aplicação do nosso jogo tartaruga numérica. E com o jogo acompanham questões para que já possam também sair trabalhando com as crianças. Nesse caso, eu dou questões de ciências, matemática e também para trabalhar com o nosso sistema monetário. Um jogo, muitas formas de jogar. Um jogo que vale por muitos jogos. Jogar mais, aprender mais. Aprendizagem lúdica é com os jogos educativos Mônica Soltal.